tema hoje, o nosso tema anote lá o nosso tema, hoje quinta-feira, estudo bíblico da Palavra de Deus. O nosso tema é vivendo a Palavra de Deus. Esse é o nosso tema, vivendo a Palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra. Para isso, para viver, é preciso estar vivo. Para viver, é preciso praticar. Praticar. Eu quero que você abra sua Bíblia hoje à noite, no tema, no versículo bíblico, para nós iniciarmos. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Precisamos viver a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo, Gênesis 15, verso 1. Vocês acharam aí? Já. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Preste atenção, uma coisa interessante. Veio a palavra de Deus a Abrão. Ele ainda não era Abraão, era Abrão. Ainda não tinha sido trocado o nome dele para Abraão. Mas Abrão, se você ver para o capítulo 14, você vai ver aqui a guerra de 4 reis contra 5. Ló, Melquisedeque. Ou seja, houve aí, Abrão, ele acaba de passar por uma afronta, podemos dizer, para vários obstáculos na vida dele. Agora, como estava Abrão? Como estava o pensamento dele depois das guerras pela qual ele passou? Viu, contemplou tantas coisas. Talvez ele estava angustiado. Nós não sabemos como estava a situação dele. O que eu vou fazer agora? Será que ele está alegre? Será que ele está feliz pela vitória? Pelas vitórias? Ou está alegre e feliz pelos acontecimentos? Ou ele está um pouco abatido, tristonho, pensativo por alguma razão? Contanto que, depois destas coisas, diz a Bíblia, depois de todos esses acontecimentos, veio a ele a palavra de Deus. Então, veio a Abrão a palavra de Deus. Para que veio? O que serviu? O que ia servir para ele, na verdade, a palavra de Deus? E como serve para mim e para você? Como nós vamos viver? Como nós vamos caminhar com Ele? Como nós vamos ter fé? A caminhada com Cristo não é como se faz uma pipoca. Naquele momento, bota na panela, ela pula e depois desaparece.
é uma sequência, é uma longa caminhada. Não sabemos quantos anos nós estamos numa caminhada e precisamos de algo para que nós possamos nos segurar. Lá no livro de Salmo diz que o Davi disse: uns confiam em carro, outros em cavalo e tantas coisas mais. Mas ele disse: mas nós confiamos no Senhor. Aonde está a nossa força? De onde vem a tua força? De onde vem a nossa vitória? Precisamos acreditar no que está escrito. E o que está escrito é a palavra de Deus, a Bíblia. Então diz a Bíblia que veio Abraão. Aí Deus disse assim, Deus prometeu duas coisas importantes para Abraão. Eu sou o teu escudo. Para que o escudo? Para que serve o escudo? O escudo serve para a proteção, para proteger. Então Deus aqui está se propondo, está se oferecendo, está se dispondo a Abraão uma segurança. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está propondo a Abraão uma segurança, para que ele, algo como segurança. Agora é depender somente dele. Ou ele acredita, ou ele deixa de lado e segue o caminho dele. Mas Deus aqui, ele prometeu, ele disse assim: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O escudo e o galardão. Ou seja, nós receberemos o nosso galardão um dia do Senhor. Glória a Deus. Um dia, se nós perseverarmos na palavra dele, nós receberemos o galardão pelo nosso trabalho, pela nossa fidelidade, pela nossa sinceridade, pela nossa caminhada com o Senhor. Você vai precisar, preste atenção, nós precisamos colocar na nossa mente, na nossa cabeça, a palavra de Deus. Glória a Deus. Você não pode viver, você como cristão, você não pode viver com a sua mente, com a sua cabeça aleatoriamente desocupada, sem ter nada o que pensar. Você precisa. Nós como cristão, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos da palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode estar fazendo, eu por exemplo, eu posso estar fazendo qualquer trabalho. Eu canto, eu faço, eu brinco, mas a minha mente é ligado na palavra do Senhor. Quisera eu, se pudesse conseguir na minha mente, na minha cabeça, pelo menos 2%, 3% do que está escrito. Que é muita coisa. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê a palavra, mais profundo se torna o conhecimento da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, Deus disse assim: depois destas coisas, depois destas coisas, diz a Bíblia, depois destas batalhas, depois destas vitórias que Abraão viu, Abraão contemplou, Abraão ficou preocupado.
Ele estava com uma preocupação muito grande. Ele estava também temeroso. O que ele ia fazer? Mas quando ele estava naquela agonia da vida, ele ouviu a voz do Senhor. Veio a palavra de Deus a Abraão em visão, diz a Bíblia, né? Numa visão. Ele teve uma visão assim, sabe? Naquele desespero, naquela agonia em que ele estava. Ele teve uma visão. A Bíblia diz que ele teve uma visão, dizendo para ele. Esta visão veio para Abraão dizendo: não temas, ou não te assombres, ou não tenhas medo, ou não se preocupe, ou não se desespere, ou não fracasse, e assim sucessivamente. Não diz a Bíblia: eu sou o teu escudo. O escudo para livrar. E uma coisa interessante, irmãos. Tem crente, tem cristão, que tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Tem medo de tantas coisas, de tudo. Ele tem medo. E aí agora? Se você tem medo, então está difícil a situação. Preste atenção. Pela palavra escrita, nós precisamos acreditar e nos aproximar mais de Deus. Você ouviu o que eu falei? Amém. Olha só. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele estava numa agonia muito grande. Ele estava passando por um problema muito difícil, passando por algumas situações difíceis na vida. A Bíblia diz que ele tinha uma espinha na carne que perturbava Paulo. E aquele espinho na carne estava perturbando ele, maltratando a ele e fazendo ele pensar muitas coisas, o contrário. Quem sabe o que Paulo não pensava? Um grande pregador. Mas um dia ele estava tão preocupado, estava tão aflito, que ele, naquele desespero total, de repente ele ouviu uma voz. Glória a Deus. Glória a Deus. E é bom quando a gente ouve a voz do Senhor. É muito bom quando a gente muitas vezes se dispõe assim, está com nossos ouvidos assim, prontos para ouvir. E é bom a gente até orar: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma palavra. Ele pode te dar uma palavra, ou através da palavra escrita, ou te dá até uma visão, alguma coisa. Ouvir, sabe? Eu já ouvi a voz do Senhor muitas vezes. Eu já ouvi a voz do Senhor várias vezes. Mas de repente, quando Paulo estava naquela aflição, a voz falou assim: Paulo, calma-te, acalma-te, a minha graça te basta. Glória a Deus. Naquela aflição em que ele estava, ele ouviu a palavra de Deus. Aleluia. Estava só ele lá, no desespero total, sozinho, eu acredito, isolado, talvez desprezado, sabe?
a Bíblia diz que Elias estava lá na caverna, sozinho, isolado, desprezado. Ele estava lá na caverna, lá no deserto. Mas de repente, a voz chegou assim para ele: Elias, o que fazes tu aqui? O que fazes tu aqui nesta caverna? Por que tu está sozinho, isolado nesta caverna? Ou seja, como Deus poderia dizer, como se eu não existisse mais para ti? Como se eu não tivesse mais poder para te abençoar? Aí ele disse assim: Senhor, mataram todos os teus profetas e querem me matar também. Querem me matar também. E eu resolvi me esconder. Mas a voz disse assim: sai desta caverna. Aleluia. Sai desta caverna. Foi a voz de Deus. A palavra, veio a palavra. E é bom a gente sempre ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Como o pastor Juvenal, de que forma? Ou lendo. Ou em oração, no silêncio, você pode ouvir. Me dá um exemplo aí, bíblico, de alguém que ouviu uma palavra, uma voz, ouviu a voz de Deus. Qualquer um, diga lá. Paulo. Sim, Paulo. Fala outro, ouviu a voz de Deus. Fala outro. Pedro. Ok? Filipe. Samuel. E assim sucessivamente, outros e outros mais. Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, irmãos, é algo maravilhoso. Então Abraão, ele recebeu uma promessa como segurança. Deus estava lá com Abraão, se oferecendo a ele como o seu escudo e como o seu grandíssimo galardão. Então preste atenção. Nós precisamos viver, nós precisamos acreditar no que está escrito. Se Deus falou, prometeu a Abraão que ele seria o escudo dele e o grandíssimo galardão dele, e se também nós somos filhos de Abraão pela fé, significa que você não entendeu, né? Você não entendeu. Glória a Deus. Se Deus prometeu a Abraão que seria o escudo dele e o grandíssimo galardão dele, e se somos filhos de Abraão pela fé, nós também, se somos filhos de Abraão pela fé, significa que nós também podemos alcançar essa bênção. Glória a Deus. Nós podemos alcançar também. O Senhor, Ele pode também, nós podemos receber Ele também como o seu escudo. Glória a Deus. Como o seu escudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, rapidamente, lá para o livro de Efésios. Olha o que diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6.
Abra sua Bíblia para o livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ver a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6. Que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Qual o tema lá? A armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 10 e diante. O tema, qual é o tema? A armadura de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e da força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, é Ele. Nós devemos estar revestidos nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Daí, meus irmãos, veio a Abraão a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Diz a Bíblia que foi escrito a palavra nas tábuas. Foi escrito nas tábuas o que? A palavra de Deus. Êxodo capítulo 34, verso 28. Alguém tem para nós? Pode ler para nós, por favor. Rapidamente. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Sim. Não comeu pão nem bebeu água. Sim. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Glória a Deus. Escreveu a palavra nas tábuas. Para quê? Para que alguém pudesse ler. Então nós temos que ter a nossa Bíblia. Eu tenho observado na igreja, há muitos irmãos que estão artificiais hoje, estão tão confiantes em si, que deixam até suas Bíblias dentro da igreja. Ele abandona a igreja. É uma demonstração de que ele não ama mais a Bíblia. Ele passa até ver, se possível, a Bíblia dentro da igreja e ele não lê mais. É fácil cantar, é fácil pular, é fácil bater palma, mas ler a Bíblia precisa de amor. Precisa de amor. Precisamos de temor. Precisamos de amor pela leitura, da leitura da palavra.
João 5,39. Jesus disse o quê? Examinai as Escrituras, porque vós contestais o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, onde você vai encontrar a vida eterna, a certeza da vida eterna? Na Bíblia. Onde você vai encontrar a verdade do Senhor Jesus Cristo? É na Bíblia. Aleluia. É na Bíblia. Onde você vai encontrar a sua defesa, a sua segurança? É na Bíblia. Então, para nós, é a palavra. É você revestir, você está vestido da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, dia de quinta-feira é um dia de ensinamento desde quando eu me converti. Eu me converti dia 15 de janeiro de 1978. E até hoje eu continuo participando do culto de doutrina. A senhora, quando se converteu, a senhora lembra da data que a senhora se converteu? 15 de agosto de 82. A senhora ainda lê a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De manhã. É. De manhã, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Antes do meu café, antes de tudo, Lê a Bíblia. quando eu estava doente, meu filho sabia disso. Antes de eu tomar aquele monte de remédio horroroso, Sim. eu li a Bíblia. Sim. A minha filha já sabia, já levava para mim. A Bíblia. Palavra de Deus. Então nós precisamos amar. Porque o que vai nos levar para o céu, o que vai nos assegurar na certeza, é o amor pela palavra de Deus. E outra coisa, pastor, quando eu vou sair de casa, eu tenho que ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Às vezes eu estou apressada de Sim. me dar lição. Glória a Deus. Aí aquilo me incomoda, eu tenho que voltar e ler. Sim. É a palavra de Deus. Ela é escudo. Certa pessoa, certo irmão, ele ia com a Bíblia. Ele tinha acabado de sair do evangelismo. Ele ia na rua, mas era daquele que levava a Bíblia aqui. Aquele que gostava de levar a Bíblia aqui. Alguém teve uma briga, e de repente ele sentiu um baque na Bíblia. Ele sentiu um baque na Bíblia. E depois, com aquilo, ele chegou, mas a briga passou, que ele foi olhar, foi uma bala que veio, e aquela bala ia acertar no coração dele. Mas como ele estava com a Bíblia, a bala não conseguiu atingir todas as páginas da Bíblia, e a bala livrou ele da morte. A Bíblia. A Bíblia livrou ele da morte, porque a bala veio para pegar no coração dele, mas a Bíblia o livrou. O Senhor disse para Abraão, eu sou o teu escudo. Para que o escudo? Defender. A palavra de Deus, para a proteção. A bala vinha, mas a Bíblia entende tudo. Glória a Jesus. A palavra do Senhor. Escreve nas tábuas a palavra, para que todos possam ver e para que todos possam ler. Escrito nas tábuas. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Quero que outro irmão leia para nós. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio 18, verso 18. Cada um pode ler rapidamente. Vamos ler a palavra do Senhor, que é algo muito importante para nós. Deuteronômio 18, verso 18. Se coloque de pé e leia a palavra de Deus.
na boca do profeta, e ele falará, aleluia, ele falará da minha palavra. Deus ordenou que ia levantar um profeta, e ia colocar a palavra na boca do profeta, oh aleluia, na boca do profeta, para ele testemunhar do Senhor, para ele falar do Senhor. Oh irmãos, tem uma história muito profunda aqui, muito profunda, aqui no livro de Amós. Olha só, abra sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo 7. Você vai ver uma história aqui, uma história realmente muito importante. Amós capítulo 7. Vamos ver aqui a partir do versículo 10 em diante. Amós capítulo 7, versículo 10. O que estava acontecendo aqui é que Deus levantou Amós. Deus estava usando Amós. Deus estava usando Amós para falar da palavra. Deus estava usando Amós para falar da palavra. Mas a palavra de Deus, ele estava causando para muitas pessoas algo tão enjoativo. Isso muitas vezes acontece na igreja. Culto de doutrina. Esse culto de doutrina já é algo do passado. Não, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Aleluia. Então o que aconteceu aqui? Olha só o versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra e comer em cativeiro. Para até aí um pouquinho. Era um profeta. Deus estava falando pela boca de Amós que ia acontecer. Ia acontecer algo estranho no meio da nação de Israel. Ia acontecer algo estranho no meio deles, dos sacerdotes e assim sucessivamente. E ele não estava mais satisfeito com aquilo. Ele não estava satisfeito com o profeta. Sabe? Ele não estava satisfeito com o profeta. Ele não queria mais ouvir a voz do profeta. Mas olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Porque versículo 11, versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Segure aí. Ou seja, aqui nós não queremos mais a tua palavra, não queremos mais ouvir a tua voz, profeta Amós. Eu estava lendo isso aqui, sabe? E isso aqui me despertou. Eu confesso que isso aqui me despertou. Então, eu estou aqui para pregar, para ensinar para os irmãos a palavra de Deus. O Senhor me colocou aqui. Então, enquanto com vida, eu vou ensinar a palavra de Deus. Ou seja, eu vou manter o sustento da igreja com a palavra
de Deus. Então, o que eles disseram a Amós? Por favor, sai e vai embora, porque as tuas palavras não dá para nós mais aqui. As tuas palavras só é contra nós, então, por favor, vai embora daqui para outra terra, porque nós não queremos mais ouvir a tua palavra. Mas olha o que diz aqui, olha aqui, versículo 12, versículo 12, né? Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Aqui não. Nós não queremos mais ouvir a tua voz aqui. Nós não queremos mais ouvir as tuas profecias aqui. Mas o versículo 14: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Eu não era nada. Eu não sou nada. Amós não se exaltou, né? Mas agora o versículo 15 é que está a resposta. Diz assim: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Glória a Deus. Bom, enquanto eu tiver com vida, eu vou ter que permanecer sustentando a igreja com a palavra, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! E nós seremos salvos pela palavra. Agora diz assim, olha, verso 16: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, porquanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que coisa! E o profeta ainda falou isso. Mas ele falou de si mesmo? Não. Era a voz do Senhor que estava falando para Israel. Estava analisando. Israel, ele foi o povo que se rebelou muito contra o seu Deus. Se rebelou. Israel é o povo de Deus. Israel é o povo escolhido do Senhor. Israel, irmão, ele foi escolhido por Deus para ser um marco de luz diante do mundo. Quando você chega numa cidade dessa, lá da beira do mar, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, e assim por diante, você encontra sempre como é que dá o nome? Como é que dá o nome? Farol? O farol. Esse farol, ele está sempre no lugar exposto
Estratégico, né? Estratégico. Para que aquele farol? Aquele farol serve como uma identificação. Lá naquele farol da Barra, ele não está aleatoriamente não. Ele está equipado, aquele farol, ele está equipado de um instrumento, de uma alta tecnologia que se pega, que se direciona muito distante. Para que o farol? Para direcionar os navios que vêm no alto mar. Eles são direcionados por aqui. Para que a bússola? Ela é para direcionar o avião, identificar alguma coisa. O finado pastor Beni, uma certa vez, ele caiu com um avião na alta floresta amazônica, no meio do chavascal, no meio do aningal, que só tinha cobra e jacaré. E lá o avião deu pane e desceu no meio daquele grande aningal. Ele sozinho e Deus lá, isolado, sem comunicação de nada com a torre Manaus, mas ele estava lá no avião. De repente ele ouviu um barulho, e ele avistou um avião muito alto, daqueles aviões grandes que passa lá em cima, que solta aquela fumaçazinha, não passa aqueles aviões bem grandes, aqueles aviões que voam lá em cima. Ele daqui em Manaus, por exemplo, não tem um aeroporto capaz de suportar, no caso, ou seja, não tem um tanto de pessoas que ele possa descer e pegar uma certa quantia de pessoas, porque a despesa é muito alta. Então ele vai lá em cima. Quando ele chega em cima de Manaus, ele solta uma fumaça, né? Tem aquele branco assim, vai embora pela fumaça. E aquele avião ia passando muito alto. E ele pega imediatamente, liga o rádio do avião dele, sintonizou, e de repente na linguagem ele conseguiu captar muito alto aquele avião, através da bússola, através do aparelho. Deu todas as coordenadas, e o avião não pousou em Manaus, mas lá em cima ele conectou com a torre, aqui dizendo num certo lugar, prefixo assim, no lugar X, assim. E daqui de Manaus foram procurar pelo prefixo e encontraram o pastor Ben, estava lá no meio do aningal, muito distante, sozinho. Está entendendo? Foi luta, mas conseguiu tirar. Ou seja, houve uma identificação. Quantos querem chegar no céu? Amém. Como você vai chegar no céu? Só tem uma forma. Não tem outra. É ler, obedecer e viver a palavra. Ler, viver e obedecer a palavra. Nós chegaremos na glória um dia com o Senhor. Glória a Jesus. E nós vamos ler mais um versículo bíblico que é tão maravilhoso. Aleluia. Vamos ler um versículo maravilhoso aqui. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel 3 e verso 1. Olha lá o que diz aí. Quero que os irmãos leiam rapidamente, um jovem, uma jovem, qualquer que seja. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia
havia visão manifesta. Mas o que tinha? A palavra. Lê de novo, verso 1, pode ler. E o mancebo Samuel servia ao Senhor Sim. perante Eli. Sim. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Sim. Não havia visão manifesta. Exatamente. Não havia visão manifesta. Mas havia o quê? A palavra do Senhor. E Samuel, garoto, jovem, ele era obediente à palavra do Senhor. Nasceu, estava se criando, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Então, para ouvir, para viver a vida cristã, não precisa, não tem idade. Pode ser desde uma criança, desde criancinha. Por isso que Deuteronômio 6 e 4, Deuteronômio 6 e 4, né? O que diz Deuteronômio 6 e 4? Deuteronômio 6 e 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus mandava que os pais colocassem os versículos pelas ombreiras das casas, pelas camas, ao lado da cama, pela cabeceira da cama, todo lugar. Era para colocar a palavra escrita por ali, para que onde a criança olhasse e visse a palavra de Deus. E nós precisamos amar a palavra de Deus. Hoje, tem muitas pessoas que não vêm para a igreja. Tinha um casal que tinha vontade de vir aqui na igreja. Primeira coisa que ele perguntou: a sua igreja tem sala para criança brincar? Digo, não. Não tem sala para criança brincar. Ou seja, ele quer vir para a igreja, mas quer que a criança fique lá, longe deles. Não. No nosso tempo, no tempo que muitos foram criados, que estavam aqui, que a sua mãe levava para a igreja, era diferente. E Mazuíla, quando se converteu, se ela permitiu os árvores ficar pulando dentro da igreja? Se ela permitiu, não. Era ele os pés, não é verdade? Eu não tive esse privilégio de me criar na igreja desde criança. Não tive, não. Mas eu aprendi. Eu vi muitos pais que criavam seus filhos na palavra de Deus. A criança até dormiu embaixo do banco, mas estava aí. Quando eu me converti, foi lá em Irinepé, né? A igreja era do lado da minha casa. Era um terreno grande, o meu terreno, nosso terreno, né? Sim. Aí a gente vendeu para fazer a igreja do lado da minha casa. Sim. Eu não era convertida. Sim. Aí através disso aí foi que eu fui, Jesus me chamou. Foi, Sim. Aí as crianças, né, da remuneração, tudo batizaram com o Espírito Santo. Sim. Todo batizado. 4 anos, tudo batizado. Sim, senhora. Se a Maria estivesse aqui, a Maria e a Dinei, ela me contava. Sim. Exatamente. Era o poder de Deus mesmo. Sim. E não tinha sala para criança, não. Todo mundo era na igreja mesmo. Pastor, quando eu lembro, quando a minha filha era criança, que elas sentavam ali, Sim. antes de sair de casa, eu recomendava, dava água, banheiro no chão. Sim. Quando estava fazendo ali, querendo se levantar e abaixar, eu fazia a carinha do lado. Era suficiente. Não é fácil, não. Aí ficava tudo comportadinho. Sim. Hoje é diferente. Tem mãe que traz o filho para a igreja, ele chega aqui, meu irmão, o camarada bagunça, ele vai lá embaixo. Se tem acontecido, ele vai lá no banheiro, ele tem lá aquele rolo grande de papel, né? Ele faz assim, ó, ele pega o papel, faz assim. Sabe? Já houve vez de acabar com o rolo de papel brincando. E a mãe diz assim, tá, meu filho foi ao banheiro, foi, vai lá ver o que ele está fazendo. Não oro mais, não canto mais, assim por diante. Mas, meus irmãos, nós vamos encerrar.
Nós temos, vamos encerrar. Mas eu quero que você leia comigo hoje à noite. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 35. Mateus 24 e versículo 35. Quantos estão gostando da palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 35. A palavra do Senhor. Alguém tem para nós aí? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. Glória a Deus, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Glória a Deus. Amém. E nós seremos salvos pela obediência à palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. E aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 60, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 6, versículo 68. Diz assim a palavra do Senhor. João 6 e 68. Nós vamos encontrar a palavra do Senhor que diz assim. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de crer, de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-lhes? Disse, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Para onde nós iremos? Se nós abandonarmos o Senhor Jesus, se nós abandonarmos a palavra do Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Diga glória a Deus. Só o Senhor Jesus Cristo. E vamos nos colocar de pé, os irmãos, nessa noite. E nós vamos ler o versículo, João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. João 8, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Isso é para nós. Se coloca de pé, os irmãos, agora. João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque eu só admito discípulo quem gosta da minha palavra. Então você, meu irmão, nós temos a escolha. Nós podemos permanecer, chegar até o fim, se nós amar a palavra do Senhor. Oh, aleluia! Se nós amarmos a palavra do Senhor, nós seremos salvos. Levante a sua mão para o alto hoje à noite. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo nesse momento.
Você que está, meu irmão, você que está conosco, Senhor Jesus Cristo te abençoe. Para todos aqueles que vão realmente ouvir participar desse estudo, dessa pregação, nesse momento. Analisa bem a tua vida. Se você quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa aprender a amar a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te adoramos nessa noite por todas as bênçãos que tu tem proporcionado para nós. Pelo poder do teu nome, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama da tua bênção sobre todos de uma maneira gloriosa. Nós te adoramos, Senhor da glória. Obrigado pelo privilégio que tu proporcionaste para nós chegar essa noite aqui na tua casa para estudar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que pedimos, a tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Te abençoe cada irmão nessa noite.